Bom, agora que nós falamos sobre um pouco de impressora FDM, vamos conhecer agora outro tipo de impressora, que é a SLA. SLA, pessoal, vem de estereolitografia. Então é basicamente uma abreviação dessa palavra. É, E a impressora de SLA, pessoal, ela trabalha com a forma de um processo de produção muito diferente da FDM. Começando pelo material. Então o material não é mais um filamento, mas sim uma resina líquida. Essa resina líquida ela é despejada dentro de um recipiente na impressora. Esse recipiente ele tem um fundo transparente e ele é catalisado por um processo de laser. Então tem um laser que ela catalisa essa resina camada por camada, pessoal. Então ela vai fazendo esse processo de catalisação. O laser permite que a impressão seja muito mais precisa, ou seja, você tem uma fidelidade muito maior do seu modelo 3D e também um ganho de velocidade muito grande. Então a impressora SLA, além dela ser mais rápida, ela é muito mais precisa do que uma impressora FDM. E aí você consegue atingir a altura de camadas, a resolução da sua impressão até em microns. Então, ou seja, você não trabalha nem mais com milímetros, você está trabalhando com microns. Então, ou seja, a impressão sai praticamente lisa e praticamente pronta. Você não tem que dar nenhum tipo de acabamento na sua impressão. Um outro fator também, pessoal, é o processo de cura dessa peça, que é através de uma luz UV ou através da luz solar para catalisar a peça. O que facilita muito o processo de pós-produção do seu protótipo ou do seu projeto, enfim. Facilita muito e agiliza muito alguns tipos de trabalho. Pontos negativos dessa impressora, pessoal. Ela é uma impressora que ela tem um custo-benefício muito elevado ainda, principalmente aqui no Brasil. Então ela tem um certo custo que é bem mais elevado do que a impressora FDM. Porém, ela traz uma gama de materiais muito diversificada e muito grande, principalmente específico. Por exemplo, a área de odontologia você só consegue atender basicamente com esse tipo de impressora, pessoal. Por quê? Porque tem materiais específicos para a área de odontologia ou a área da saúde em si. Tá? Então, a impressora FDM, por exemplo, você tem materiais como ABS, como PLA, mas que são materiais mais tóxicos e pelo processo de impressão você não consegue atingir uma peça completamente, uma superfície totalmente lisa. Mesmo que você faça na maior resolução que você consiga, você não consegue ter uma peça 100% pronta para você utilizar como um protótipo para alguma dessas áreas. Também, pessoal, temos a questão do suporte, que nesse tipo de impressora é muito superior do que a da FDM. Além de ser fácil a remoção do suporte, você consegue atingir uma geometria muito mais complexa e a remoção do suporte facilita muito para você ter a peça final completamente lisinha. Outra coisa que o pessoal costuma confundir bastante, gente, é a impressora SLA com a impressora DLP. Elas têm as suas diferenças e cada uma tem as suas particularidades, tá? Por exemplo, a impressora DLP, que no caso essa que eu vou mostrar no vídeo para vocês é a Photon, tá? Hoje em dia a gente já tem a Photon S, que é uma versão mais sofisticada da Photon. Ela é uma impressora DLP, ela também trabalha com resina, porém ela não tem materiais tão específicos, mas ela consegue atingir basicamente o mesmo processo, tem a mesma qualidade quase que a impressora SLA. Ela não é tão precisa quanto a SLA, pessoal, mas ela tem uma precisão muito grande também. Ela também trabalha com recipiente, tem uma luz UV, então ela não é basicamente um laser, ela trabalha com uma luz UV, que é o que catalisa a resina no recipiente dessa impressora. Isso também facilita muito e agiliza muito o processo de impressão. Por quê? Porque em vez de fazer uma camada por cada vez, enquanto o extrusor está dando a volta ali, o laser não. O laser ele já solidifica a camada inteira de uma vez só. Então, basicamente, o tempo que você tem para fazer uma layer na impressora é o processo da peça subir e descer para catalisar e fazer uma nova layer, o que agiliza muito mais o processo. Então, esse tipo de impressora é muito mais rápida do que uma impressora FDM. As impressoras DLP, pessoal, já tem um custo-benefício bem mais acessível do que a SLA, por exemplo, tá?
Porém, ela não traz tantas diversificações de materiais quanto a SLA. Então, fica um pouco restrito nesse quesito de material. O que a gente tem são diversos tipos de resinas, pessoal, mas o que difere mesmo as resinas basicamente é a cor e a transparência. O material em si não diversifica tanto. Por exemplo, a impressora SLA a gente tem até materiais flexíveis que a gente pode utilizar na impressora de SLA. Já na DLP a gente não tem esse tipo de material ainda disponível para poder trabalhar nesse tipo de impressora. E um ponto negativo da impressora DLP é que ela geralmente tem uma área muito pequena de impressão. Então, geralmente o que o pessoal faz muito é imprimir em partes. E o preço da resina não é igual a de uma impressora de filamento. Então, a resina, pessoal, ela tem um custo que varia entre R$ 350 a R$ 500, dependendo da onde você compra. Na aula de materiais eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês. Mas basicamente a impressora DLP tem uma diferença da SLA, que sim é no processo de catalisação dessa resina e também as diversificações de materiais.